Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de carinho. Uma mensagem de conforto e consolo. Uma mensagem de edificação, de fortalecimento. Uma mensagem que vem para a real necessidade do nosso coração. Quero meditar no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 a 21. O texto fala da primeira multiplicação de pães e peixes. O texto diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, esse texto é um texto muito rico, cheio de mensagens para a real necessidade do nosso coração. Mas eu, compartilhando esse texto, sexta-feira à noite, na reunião de oração, nós temos a semana de oração, e nós meditamos nesse texto e tiramos algumas lições, e eu disse para os irmãos que estavam nesta reunião que eu ia compartilhar num dos vídeos. E eu quero compartilhar estas lições que Deus falou ao nosso coração naquela noite. Primeira coisa que Deus compartilhou conosco foi que todos nós temos problema. O maior problema é aonde nós vamos procurar resolver os nossos problemas. O texto fala que Jesus ouviu sobre a morte de João Batista, o contexto desse texto, e ele se retirou dali num barco. E ele foi para um lugar deserto. À parte, sabendo as multidões, vieram da cidade e seguindo-o por terra. Uma multidão estava seguindo Jesus. E a grande pergunta é: por que as multidões seguiam a Jesus? Primeira resposta: por causa dos seus ensinos. Isso fica bem claro quando você lê o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, e no final eles ficaram admirados com os ensinamentos de Jesus. A multidão estava admirada com aquilo que Jesus ensinava. E a segunda resposta era porque Jesus curava. Jesus tinha poder para curar. Então, quando essa multidão viu que Jesus não estava ali, começaram a segui-lo por terra, até encontrar Jesus. E quando Jesus ele desembarca, ele vê essa grande multidão. Está aqui no verso 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. A primeira coisa que diz aqui, que Jesus se compadeceu desta multidão. Por que Jesus compadeceu dessa multidão? Ele sentiu a dor daquela multidão.
Muitos estavam ali enfermos, doentes. Provavelmente tinha alguns que estavam escravizados por demônios. E o texto diz que ele primeiro compadeceu-se dela, ele sentiu essa dor, ele sentiu o sofrimento. Depois, curou os seus enfermos. Ele curou cada doente que estava ali, cada enfermo que estava ali. Então, irmãos, nós vemos que todos nós temos problema. O maior problema é esse, onde nós vamos resolver os nossos problemas. Nós procuramos em lugares errados. Nós procuramos conselhos de pessoas erradas. Então nós temos que saber e entender que a melhor resposta que temos para os nossos problemas está na presença de Deus. Eu não estou dizendo para você que não estou proibindo você, se você está enfermo ou se tem alguém enfermo na sua casa, de não procurar os médicos, de buscar a cura em Deus. Não estou dizendo isso. Nós temos os médicos, temos os medicamentos e temos que procurá-los. Mas nós não podemos deixar de falar com Deus, apresentar os nossos problemas. Você pode orar: Senhor, meu filho está doente, meu esposo está doente, a minha esposa está doente. Coloque a tua mão de cura, de restauração. Mas depois que você orou, procure os médicos. Se ele não curar, porque ele quer usar os médicos e os medicamentos para operar também. Mas neste momento aqui, eles foram até Jesus. Porque eles tinham problema, alguns enfermos. E isso precisava ser resolvido. E Cristo Jesus, ele tinha esse poder para curar essas enfermidades. Mas os problemas, eles não param por aí. Primeiro nós vemos o problema das multidões. Elas estavam ali, tinham os seus enfermos, tinha os seus escravos ali, de demônios provavelmente. Então elas foram até Jesus para serem sanados os seus problemas. Contudo, ao cair da tarde, os discípulos vieram até Jesus com mais um problema. Ou seja, eles chegaram a Jesus e disseram: olha, o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então os discípulos chamaram Jesus: Jesus, olha, o negócio é o seguinte, já está chegando a noite, já está chegando a noite, o lugar é deserto, ou seja, não tem lugar aonde comprar as coisas aqui para que essa multidão se alimente. Então, manda esse povo embora, para que eles, indo, passando pelas aldeias, possam comprar algo para comer. Então, mande essas pessoas embora. E Jesus olha, e Jesus joga o problema para eles. Jesus joga o problema para os discípulos, para verem como que eles poderiam resolver esse problema. E Jesus diz: elas não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Irmãos, provavelmente Pedro, um dos mais afoitos, pensou assim: poxa, nós estamos falando para ele que não temos o que comer, o lugar é deserto, para ele mandar o povo embora. Agora ele fala para a gente dar para elas o que comer. E eles respondem: ô Senhor, mas nós aqui não temos senão 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma grande multidão? Eu vejo Jesus pensando no seu coração o que ele disse no barco certa vez: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E Jesus diz: traz aqui, me dê esses 5 pães e esses 2 peixes. Irmãos, até sexta-feira passada,
eu não havia atinado para algo tão importante, que é a oração de Jesus. Eu sei, Jesus nos ensina o Pai Nosso. No meio do Pai Nosso está lá: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina a pedir o pão que é necessário, o alimento que é necessário. Outra maneira que Jesus nos ensina a orar: pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Então ele nos ensina a pedir aquilo que nós temos necessidade. Bartimeu, nós falamos esses dias atrás, Bartimeu sabia o que ele queria ver, e ele pediu que eu torne a ver. Então eu sei que a palavra de Deus nos ensina a pedir, mas Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, e ele não pede nada para Deus. A oração de Jesus foi, verso 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ele não pede, ele abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes, porque ele sabia que Deus conhecia o coração do filho, o pai conhecia o coração do filho, o desejo do pai que aqueles pães e aqueles peixes se multiplicassem, e foi o que aconteceu. Ele abençoou, ele partiu o pão e deu aos discípulos, e a multiplicação iniciou. Ele resolve um problema que não estava ali, mas que chegou com a noite, chegou por causa de um lugar deserto, e uma multidão estava ali. E aquele problema tinha que ser resolvido, e Jesus multiplicou os pães. E eu falo que não multiplicou só os pães, multiplicou também os cestos, porque recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, seja qual for o teu problema, joelhos no chão, fale com Deus, apresente o seu problema a Deus. Fala o que você está sentindo dentro do teu coração. Se for uma enfermidade, peça para Deus curar. Mas faça o que é para você fazer: ir aos médicos, comprar os medicamentos, tomar. Mas ore com fé que Deus vai curar de uma maneira, ou poderosamente, ou usando os meios que Ele deixou na terra para que pudéssemos ser curados. Se for outro tipo de problema financeiro, peça sabedoria de Deus, para que Ele te dê sabedoria como que você vai resolver esta situação. Da mesma forma, o relacionamento conjugal, se o relacionamento está desgastado, só briga, só discórdia, busque a solução em Deus, porque não há casamento destruído que Deus não possa resolver. É assim que o Hernando Dias Lopes fala, prega, que não há casamento destruído que Deus não pode restaurar. Eu creio nisso. Basta você também crer e colocar em Deus o problema. Falar: Senhor, este é o meu problema. Se o seu problema é com os filhos, comece a orar pelos seus filhos, comece a abençoar a vida dos seus filhos, ao invés de xingar, de amaldiçoar. Comece a abençoar. Fala: meu filho, eu te amo. Fala: meu filho, Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Consagre a vida dos seus filhos, consagre o seu casamento, consagre a sua vida. Se o seu problema for psicológico,
uma depressão, opressão, busque a Deus. Às vezes você vai falar para mim assim, mas eu não tenho palavra. Chore na presença do Senhor. Ele consegue ler as lágrimas. Foi assim com Ana. Ana queria ser mãe. Ela chegou ali, lá no templo, ela só chorava, ela nem movia os seus lábios. Até o sacerdote achava que ela estava embriagada. Eu não estou embriagada, ela disse. O que está acontecendo é que eu estou angustiada de alma, e de coração e de mente. E eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E o sacerdote disse, vai, seja conforme a tua fé. E o semblante dela já não era mais triste. E ela concebeu a um filho. Queridos, então seja qual for o teu problema, vá até Jesus, faça igual essa multidão, que foi aonde Jesus estava. Ele já não estava mais ali, mas elas não desistiram e seguiram até encontrar a Jesus. Faça da mesma maneira, que Ele vai resolver os teus problemas, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, porque eu creio nesse Deus poderoso. Eu creio em Cristo Jesus. Ele já trabalhou em mim. Ele já trabalhou por mim. Ele tem abençoado a minha família. Tem abençoado a vida dos meus filhos. Não é por causa da igreja. É porque eu tenho fé em Cristo. Eu tenho fé em Deus. Eu creio que só eles podem restaurar, fortalecer, vivificar a minha vida, a minha história. E pode fazer o mesmo por você. Basta você ir até Jesus. Como nós meditamos ontem, Ele chamando, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, vá. Seja você mais um nesta multidão que tem buscado uma resposta para as suas aflições em Cristo Jesus. E Ele vai restaurar, queridos. Eu creio nisso. Ele vai, porque Ele tem poder para isso. E se Ele não restaurar, Ele vai fazer infinitamente mais do que você pedir ou pensar em pedir. Porque Ele tem poder. Ele tem poder. Queridos, que Deus te abençoe. E que você também seja alcançado por esse pão que foi partido, que foi multiplicado por mim e por você. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, em Tua presença nós nos colocamos, ó Pai. Eu não sei quais são os problemas que estes meus irmãos estão enfrentando, Senhor. Eu não sei aonde eles têm buscado a resposta para as suas lutas e para os seus problemas. Mas eu sei que eles têm chorado, têm sofrido, porque não têm encontrado a solução. Mas agora eles estão ouvindo que, assim como a multidão foi até Jesus, provavelmente eles estão buscando no Senhor neste momento. Mas se eles não estiverem buscando, eu estou buscando por eles, ó Pai. Entra nesta vida, entre nesse coração, entre nesse lar, entre nesse casamento, restaure a família, restaure a vida, restaure o trabalho, Senhor. Sustenta-o debaixo da Tua graça, porque a Tua graça é melhor do que a vida, ó Pai. Assim como o Senhor curou Bartimeu, assim como o Senhor curou aquela mulher que tocou nas orlas das vestes de Jesus, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu, eu sei, eu tenho certeza, eu creio, ó Pai, eu tenho fé que o Senhor pode mudar a situação desta família, desta vida, ó Pai, porque maior é o Senhor do que o que o mundo oferece, daquele que está neste mundo, que veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor mandou Jesus Cristo, Teu único Filho, para nos dar vida, Pai. Dê vida a estes corações. Abre os olhos espirituais para enxergar a Ti como o único e suficiente Salvador. Aonde esta mensagem for, ó Pai,
que esta mensagem produza vida, porque ela tem um centro, ela tem um Salvador, ela tem um poder que chama-se Jesus Cristo. Não sou eu, não é a igreja, mas é Jesus, o único e suficiente Senhor e Salvador, que tem poder para restaurar, que tem poder para curar, para libertar, para dar vida. E nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada família, Senhor. Restaure a vida dos filhos. Abre as portas para os desempregados. Cura, Senhor Deus, os enfermos, mas seja conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.